Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou de volta, hein? A professora Márcia Cristina, aqui do canal História em Retalhos, e hoje nós chegamos para a gente falar um pouquinho a respeito da Semana de Arte Moderna de 1922. Isso mesmo, um evento que marcou a história do nosso país e já vai completando aí quase 100 anos de história, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito disso, misturando um pouco da história e da arte nessa grande coxa de retalhos que nós temos por aqui. Mas antes eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve! A gente já está quase chegando a 100 inscritos e eu quero que você seja um deles, tá bom? Então vamos para o vídeo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Semana da Arte Moderna. Vocês já viram aí o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. E eu quero começar a falar para vocês a respeito disso aí, da Semana de Arte Moderna, que acontece aí, né, no início do século XX, com uma crítica feita por um outro escritor, um outro artista muito importante da época, chamado Monteiro Lobato. E ele diz o seguinte: há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Quem trilha por esta senda se tem gênio. É Praxíteles, na Grécia, é Rafael, na Itália, é Rembrandt, na Holanda. A outra espécie, ela é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Isso mesmo, gente. Nós vimos aí que Monteiro Lobato vai estar fazendo uma crítica ferrenha a essas novidades ditas modernas na sociedade brasileira e especialmente a respeito da exposição da artista plástica chamada Anita Malfatti. Então essa imagem que nós vemos aí, né, é também de uma outra artista, de uma outra pintora, Tarsila do Amaral, que também contribuiu bastante com as discussões e com a preparação da Semana da Arte Moderna, embora não tenha realmente participado na prática desta semana. Então, o que nós temos a respeito da Semana da Arte Moderna, que vai ser organizada em 1922? Então, aqui é a professora Márcia Cristina e a gente vai estar descobrindo mais a respeito disso. E mais cedo eu lancei para vocês aí essa provocação, né? Então, o que é ser moderno? O que a palavra moderno, né, nos faz pensar? E aí responderam para mim, né, que se refere a algo diferente, a uma aprendizagem, a uma novidade, estudar, ousadia, futuro, tudo é moderno, né? Então, essas palavras, elas refletem aí um pouco desse pensamento que vocês têm a respeito da ideia de modernidade quando nós tratamos a respeito desse assunto. Então, na verdade, né, esse período que está sendo vivenciado no início do século XX é realmente um período de aprendizagem, de novidade, de estudos, de diferenças, né, de comparações, de ousadia, de querer mais do futuro, né? Fazer tudo, né, de forma diferente daquilo que já vinha sendo feito até o momento, né? Então, essa discussão a respeito de modernidade nos faz refletir a respeito, né, de como é que nós podemos, então, falar ao mesmo tempo de arte e história, né? E aí, na pergunta que eu fiz a vocês, né, apesar de nós termos apenas, né, 3 participações, né, a arte e a história, elas podem ser estudadas juntas, né? E aí, a maioria das respostas seguiu pela linha do talvez, né? Então, nós temos muito, né, da história
envolvendo as características, né, o contexto histórico com aquilo que está sendo produzido, com os assuntos que estão sendo, né, levados para as pinturas, para as telas, para os livros, para a poesia, né? Tem muito a ver com aquilo que as pessoas estão sentindo, com aquilo que as pessoas estão querendo falar, né? Então a arte e a história, elas caminham juntas sim, tá? Então nós vamos observar a partir de agora, né, um pouco do que foi esse momento, né? E é hora de pintar, né? Era hora de pintar uma nova arte brasileira já no início do século XX, e os artistas daquele período perceberam isso, sentiram essa necessidade, né? E eles marcaram aí uma programação para uma semana que fosse discutir a respeito, né, dessa nova arte, dessa arte moderna. Então, a princípio, a ideia era realmente fazer o evento durante toda a semana. Depois eles dividiram e colocaram, então, o evento para os 3 dias, né? Onde a gente tinha uma primeira parte com a exposição dos artistas plásticos, né? Com apresentações musicais, com a conferência, com apresentações de poesias, né? Um segundo momento, nós teríamos também a exposição, a parte de pintura, né, solos de piano, apresentações de dança e outras, né, variedades de apresentações musicais com violinos, com violoncelos, né, e por fim a gente teria aí, né, nesse terceiro dia de apresentações, então a apresentação de Villa Lobos. Então esse evento, né, chamado Semana da Arte Moderna, lógico que não foi aberto, gente, ao público em geral, né? Foi um momento importante para a nossa cultura, organizado por uma elite, para também ser, né, consumido, apreciado por uma elite. Então, a população mesmo, né, maior da nossa sociedade, muitos deles nem tomaram conhecimento do que era isso, né? Não tinha interesse, né, em discutir os rumos da arte moderna brasileira, mas isso vai influenciar bastante a partir daí, né, no reflexo, né, daquilo que se entendia pela arte no Brasil, tá? Então, afinal, o que foi isso? A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação da linguagem na busca da experimentação, na liberdade criadora da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou, então, da vanguarda para o modernismo. O evento marcou a época ao apresentar novas ideias e conceitos artísticos, como a poesia através da declamação, que antes era só escrita, a poesia por meio de concertos, que antes só haviam cantores sem acompanhamento de orquestras sinfônicas, e a arte plástica, exibida em telas, em esculturas e maquetes de arquiteturas com desenhos arrojados e modernos. Então, isso foi a Semana de Arte Moderna. Uma semana de inovações. Então, ao invés de apenas escrever poesia, né, os artistas, eles escreviam e iam declamar, eles iam falar sobre aquela poesia, iam discutir sobre esses temas, né? A música, ela ia ser, então, né, tocada com uma orquestra sinfônica, né, com, né, os acompanhantes, os músicos, e a gente tinha essa proximidade, então, né, da arte, né? E esse período marcou profundamente, né, a nossa história brasileira. Então, onde é que aconteceu esse evento? Gente, uma história bem interessante a respeito disso, porque nós precisamos pensar que em 1922, o centro de todas as atenções, né, de todas as estratégias políticas, de todas as discussões, estava no Rio de Janeiro, que era até então, né, a capital, sede do governo brasileiro, tá? Então não existia ainda Brasília naquela época, né? A sede do nosso governo aqui no Brasil era o Rio de Janeiro. E a Semana da Arte Moderna, ela vai acontecer justamente em São Paulo, né? Então acontece entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. O teatro, ele é alugado por esses, né, vários grupos da elite aí que vão buscar fazer desse evento aí um marco para a história
né, não só da arte, como também a história de São Paulo, que São Paulo queria atrair os olhares, atrair a atenção também, né, da sociedade, para dizer assim, olha, São Paulo existe, São Paulo nós também temos muita coisa a oferecer, porque tudo estava sendo feito em prol do Rio de Janeiro, né, para o Rio de Janeiro, sempre pensando no Rio de Janeiro. Então, foi uma forma de chamar a atenção também para a sociedade com relação a isso. Então, quando é que aconteceu? Né? Já falamos aí que não aconteceu durante toda a semana. Então, os dias 13, 15 e 17, né, eles tiveram essa ideia de fazer a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, no mesmo ano em que a Declaração da Independência completaria 100 anos. Então, a data escolhida ela foi simbólica e representaria a segunda independência do Brasil, mas desta vez no sentido artístico. Então, por que isso? Né? Então, era época de, né, reflexão. Brasil independente, já 100 anos de independência. E por que na arte, né, tudo se fazia ainda copiado, né, dos trabalhos artísticos europeus? Então, era isso que eles queriam provocar, né, a reflexão e a mudança. Tá? Então, para a gente entender melhor a respeito desse momento, é importante que a gente perceba qual é o contexto histórico que nós estamos falando. O que estava acontecendo enquanto os artistas organizavam a Semana de Arte Moderna? Então, era o período onde nós temos o início da industrialização. É o período do desenvolvimento urbano do nosso país. Né? Então, está começando a surgir as indústrias, está começando a organizar as principais, né, cidades que nós temos hoje, chamadas metrópoles, estava iniciando isso. É também um período de exclusão das camadas populares da política. Então, quem governava, né, o nosso país, quem governava aquele momento, era justamente os políticos, né, do Rio de Janeiro, os políticos de São Paulo, os políticos aí de Minas Gerais, né, principalmente na questão aí que nós falamos já da política do café com leite, né? Então, esses políticos estavam sempre, né, dominando aí o cenário e fazendo as leis para seu próprio benefício. Por sua vez, nós também temos aí parte dessa época uma riqueza econômica do país e se dá em torno da cafeicultura. Então, toda a preocupação aí estava relacionada à produção de café, né, que estava em alta, tá? Ao mesmo tempo, nós temos aí nesse período, no Rio de Janeiro, acontecendo a revolta da vacina, né, que nós já falamos em algumas aulas anteriores, e eu vou deixar no card aqui, né, desse vídeo, tá? Então, é o momento que acontece a revolta da vacina, é o momento que acontece a revolta da chibata. Então, os marinheiros também estavam insatisfeitos, né? A população estava insatisfeita, e isso vai provocar ainda mais, né, inquietação dentro dessa sociedade. Dentro desse período também, desse contexto, acontece a chamada Greve Geral de 1917. Então, é outro, né, momento aí de efervescência do nosso povo, né? Então, a população operária, os trabalhadores, eles já estavam lutando pelos seus direitos, eles já percebiam que estavam sendo explorados e começam aí a se organizar em torno dos movimentos grevistas, tá? Um outro evento aí que está acontecendo nesse período é a Reforma Pereira Passos, né, desenvolvida aí pela Prefeitura do Rio de Janeiro, aonde eles resolvem, então, fazer aí uma limpeza, né, da cidade, tirando as regiões de cortiço e levando aquelas populações para as regiões mais distantes, a fim de dar uma cara nova, mais moderna, mais bonita para a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, né, do país, tá? Então, dentro de todo esse contexto, né, interno do nosso país, que já é bastante conflituoso, bastante conturbado, né, gera bastante polêmica, nós ainda temos nesse momento acontecendo a Primeira Guerra Mundial em 1914 e que só vai terminar em 1918, né? Então, esse período da Primeira Guerra Mundial
também é um período de preocupação para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, certo? Então, esse contexto histórico, ele mexe com as estruturas aí de pensamento dos grandes pensadores, da grande elite aí, né, do Brasil daquele período, tá? Então, quem pensava, quem provocava, quem ia para os rádios, jornais, discutir a respeito dos problemas brasileiros, né, eles estavam também preocupados com essa organização também artística. Então, quem participou, quem organizou a Semana de Arte Moderna? Então, participaram da semana nomes consagrados do modernismo brasileiro, e esse é um assunto que vocês vão estar vendo novamente no ensino médio, né? Então, vocês vão ouvir esses mesmos nomes mais adiante: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Vitor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, Sérgio Miller, Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida, de Cavalcante, entre outros. Como um dos organizadores intelectuais, Rubens Borba de Moraes, que entretanto por estar doente, dela não participou. Então vários foram aí os organizadores, né, os articuladores aí para montar o movimento e que também não puderam participar. O próprio Manuel Bandeira, né, que teve a participação importante aí da poesia Os Sapos, ele não pôde participar do evento justamente por estar com problemas de saúde, né? Tarsila do Amaral é outro nome importantíssimo da Semana de Arte Moderna, porém que também, né, foi uma das organizadoras, mas que não pôde participar, tá? Então ela estava em Paris na época, não pôde participar do evento, mas, né, participou antes da organização. E muitos dos idealizadores do evento não foram identificados, né? A gente tem muitas fotos que não conseguem identificar quem são esses participantes. E, lógico, por trás de todos esses artistas ainda estavam os quatrocentões, né? Que eram as pessoas de família rica, importante, que patrocinavam aí, né, esses eventos e essas reuniões feitas pelos artistas. Então, a organização da Semana de Arte Moderna não foi feita por um ou dois ou por três pessoas apenas, tá? Então, muitos deles já vinham aí, né, travando esses embates, essas discussões, muitas vezes por jornais, né, por cartas abertas, né, falando do seu descontentamento há um bom tempo, tá? Queriam reagir, então, a esses padrões arcaicos da nossa arte, né? Mário de Andrade, que é o primeiro à esquerda aqui no alto, esse de óculos que nós temos aqui na foto, tá? Ele, juntamente com Rubens Borba de Moraes, sentado segundo da esquerda para a direita, e outros modernistas de 1922, dentre os quais não identificados, né? Tácito Baby, Mário de Almeida e Guilherme de Almeida e Ian de Almeida Prado. Então, muitos deles estavam justamente preocupados em achar soluções, em buscar aí uma nova forma de arte que fosse mais a cara do Brasil, que não tivessem esse envolvimento tão forte com as expressões aí, com os estilos aí de arte produzidos na Europa. Então, o objetivo principal da Semana de Arte Moderna era apresentar ao público novas expressões artísticas. Essas expressões que deviam estar buscando uma identidade própria para a arte brasileira, rompendo com os padrões estéticos acadêmicos importados da Europa, como a pintura, a escultura e a literatura, e a invasão cultural estrangeira que despersonalizava o Brasil. Era o momento de abrasileirar a cultura brasileira, né? Então, nossa cultura aqui, gente, estava sendo muito guiada por tudo que vinha da Europa. E esses artistas aí, eles vão dar um basta nisso, né? Eles vão gritar para o mundo ouvir de que nós precisávamos ter uma identidade própria, assuntos relacionados ao nosso povo, ao nosso cotidiano, né? Abandonando um pouco mais a cultura que vinha da Europa. Então, isso era uma grande novidade, né?
E muita coisa aconteceu antes da Semana de Arte Moderna que fez, né, com que esses artistas eles fossem se mobilizando e tomando essa iniciativa, né? E aí eu quero falar para vocês um pouco a respeito desses antecedentes, o que acontece antes, né? Alguns eventos que indireta ou diretamente eles motivaram a realização da Semana de 1922, mudando as atitudes dos jovens artistas modernistas. Então, desses eventos foi em 1912, né, quando Oswald de Andrade, esse rapazinho que a gente tem aí a imagem dele na tela, ele retorna da Europa impregnado do futurismo de Marinetti e afirmando que estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Então, o parnasianismo era um dos estilos aí, né, europeus que estavam aí sendo seguidos pelos artistas brasileiros. E ele vai chamar atenção, né, em suas falas e em seus artigos no jornal, que isso precisava ser modificado. Em 1914, né, uma primeira exposição da pintura de Anita Malfatti, que retorna da Europa trazendo influências pós-impressionistas. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, né, para a gente falar um pouco dessa figura, né? Quem foi essa Anita Malfatti, né? Ela era brasileira, uma pintora brasileira, nascida em São Paulo. Ela realizou seus primeiros estudos em pintura e teve grande importância nos fatos que antecederam o movimento modernista de 1922. Então, Anita Malfatti teria sido aí, né, o motivo do grande estopim para que a Semana de Arte Moderna ela realmente acontecesse, né? Lógico, antes de Anita já tiveram aí outros, né, pintores, outros trabalhos que foram feitos aí nessa mesma linha, né, mostrando as influências impressionistas, né, quadros mais modernos, mas a pintura dela chamava atenção já, né? Em 1917, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, né, dois grandes amigos, eles apesar de terem um sobrenome igual, não eram irmãos, não eram parentes, eles só eram amigos. Os dois grandes líderes da primeira geração do modernismo brasileiro se tornaram amigos. Então, eles não se conheciam até então, passaram a se conhecer em 1917. E também nesse período acontece a segunda exposição de Anita Malfatti, exibindo quadros expressionistas, que passaram a ser criticados com dureza por Monteiro Lobato no artigo Paranoia ou Mistificação, publicado no jornal O Estado de São Paulo. Esse artigo é considerado o estopim do modernismo brasileiro, já que provocou a união dos jovens artistas, levando-os a discutir a necessidade de divulgar coletivamente o movimento. Então, esse texto, esse artigo, Paranoia ou Mistificação, vai ser escrito por Monteiro Lobato criticando o trabalho de Anita Malfatti, né? E assim vários outros artistas, vários outros jornais vão também fazer duríssimas críticas ao trabalho de Anita Malfatti, né? Por quê? Porque eles estavam acostumados com aquela arte mais realista, né? Com aquela arte mais cuidadosa, mais tradicional. E Anita Malfatti foi, né, estudar na Europa, estudou nos Estados Unidos, aprendeu a fazer uma pintura, né, mais impressionista, né, utilizando mais, né, técnicas modernas, e isso não, né, eles não estavam admirando, pelo contrário, estavam achando isso muito ruim, né? E aí, quando os artistas percebem, né, que o trabalho de Anita Malfatti estava sendo criticado, eles então entram em defesa, né, da sua amiga, tá? Então, em 13 de fevereiro, né, começa a Semana de Arte Moderna, né? Então, vamos ver agora como foi essa semana, tá? Então, 13 de fevereiro era uma segunda-feira, casa cheia, abertura oficial do evento, todo mundo lá com as suas melhores roupas, espalhadas pelo saguão do Teatro Municipal de São Paulo, que é a coisa mais linda, né? E várias pinturas, desenhos, esculturas espalhados na exposição,
provocaram reações de espanto e repúdio por parte do público. Então as pessoas não estavam entendendo como é que existiam aquele tipo de desenho, aquele tipo de pintura, aquele tipo de escultura, e a gente vai ver algumas dessas obras aqui, tá? Então o espetáculo, né, teve início com uma confusa conferência de Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna, e tudo transcorreu em certa calma nesse dia. Então o primeiro dia, apesar, né, das pessoas estranharem, acharem, né, diferente, não foi, né, de todo ruim. Já no dia 15 de fevereiro, quarta-feira, começa com a apresentação de Guiomar Novaes. Observe que já é o segundo nome feminino, gente, que nós falamos a respeito disso, né, da participação na Semana de Arte Moderna. E era para ser o trabalho aí de Guiomar Novaes, era para ser a grande atração da noite. Contra a vontade dos demais artistas modernistas, aproveitou o intervalo do espetáculo para tocar alguns clássicos consagrados, iniciativa aplaudida pelo público. Mas a atração da noite foi a palestra de Menotti Del Pitta sobre a arte estética. Menotti apresenta os novos escritores dos novos tempos e surgem vaias e barulhos diversos, miados, latidos, grunhidos, relinchos, que se alternam e confundem com aplausos. Então vira uma grande confusão. Até quando Ronaldo de Carvalho leu o poema intitulado Os Sapos, de Manuel Bandeira, poema criticado abertamente, né? Criticava abertamente o parnasianismo e seus adeptos, ou seja, a crítica era dirigida diretamente à forma tradicional dos parnasianos fazerem poemas com regras. E Manuel Bandeira não queria seguir mais essas regras, né, dos poemas parnasianos. Tá? Então Manuel dizia que essa maneira não era a verdadeira literatura. E o público faz coro, atrapalhando a leitura do texto. A noite acaba em algazarra. Ronald teve que declamar o poema, pois Manuel Bandeira estava impedido de fazê-lo por causa de uma crise de tuberculose. Então, apesar de Manuel Bandeira não ter ido fazer a declamação de seu poema, o poema Os Sapos provoca aí, né, um burburinho, provoca aí, né, por alguns aplausos, por outros aí, né, críticas severas. E a segunda noite da Semana de Arte Moderna vai terminar aí com com essa grande confusão provocada, né, o poema Os Sapos. E a terceira e última noite, né, o dia 17 de fevereiro, uma sexta-feira, o dia mais tranquilo da semana, com apresentações musicais de Heitor Villa-Lobos, com participação de vários músicos. O público, em número reduzido, portava-se com mais respeito, até que Villa-Lobos entra de casaca, mas com o pé calçado com um sapato e outro com chinelo. O público, gente, interpretou essa atitude como uma atitude futurista e desrespeitosa com o público que estava aguardando. Começa a vaiar o artista impiedosamente. Aí Villa-Lobos entrou, fez suas apresentações, né, e mais tarde ele foi explicar para algumas pessoas que aquilo não era, né, uma provocação, mas era sim um calo inflamado que ele estava, né, tendo no pé e não conseguia calçar, né, os sapatos, tá? Então a terceira noite foi relativamente tranquila e delas a mais exitosa, né? Então o que chama atenção aí, né, na Semana de Arte Moderna? A presença das mulheres. Observe nessa foto quantas mulheres nós temos aí, né, participando aí, algumas dessas mulheres aí participando, lógico que teve várias outras ainda, tá? Figuras importantes em 1922, Mário de Andrade, esse que está sentado aí à frente, né? Anita Malfatti sentada ao centro e Zina Aita à esquerda de Anita, que era também uma outra, né, artista, pintora da época, também apresentou,
E além dela, teve várias outras artistas, como a gente falou, Guiomar Neves. Essas mulheres, gente, elas se destacaram nesse período. Chamou atenção a participação das mulheres, que até então, né, eram figuras que pouco, né, tinham espaço no trabalho dos artistas, né, nas atividades artísticas. Não se tinha muita consideração com as mulheres, na verdade. Então começa a se fazer presente a figura feminina. Nessa outra imagem a gente vê, né, a figura de Pagu, da esquerda para a direita. Então da esquerda nós temos aí com esse chapéuzinho mais fechadinho Pagu, que era uma jornalista também muito importante, influenciou bastante os trabalhos aí, principalmente aí de Mário de Andrade. Elzie Lessa, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Eugênia Álvaro Moreira, né? Então, essas mulheres, elas foram, né, mulheres que se destacaram aí nesse período, chamaram a atenção não só da sociedade paulista, como da sociedade brasileira como um todo. Mulheres que estavam dizendo assim, olha, nós também fazemos arte, né? Então, isso era algo, né, muito diferente, tá? Bom, então após acontecer a Semana de Arte Moderna, gente, quais foram as reações? Será que deu certo? Então, a princípio, né, os próprios artistas, eles acharam que não tinha dado tão certo. Depois eles foram mudando de ideia. Com o passar do tempo, eles foram vendo, né, as mudanças acontecerem, né? Então, na época, boa parte da mídia reagiu de forma conservadora ao movimento da Semana de Arte Moderna de 1922, referindo-se aos vanguardistas como subversores da arte, espíritos cretinos e débeis, ou então se referindo a eles como futuristas endiabrados. Mas uma exceção foi o jornal Correio Paulistano, que apoiou os lançamentos e críticas do movimento. Então, pelas pesquisas que já foram feitas até então, tudo indica que esse era, né, o jornal de um dos apoiadores do movimento e por isso, né, teria sido também, né, o único a defender aí, a trazer, né, um elogio, digamos assim, ao trabalho dos artistas da Semana de Arte Moderna. Mas nós sabemos que tudo que foi produzido, que foi exposto na Semana de Arte Moderna, era realmente para chamar a atenção do público à reflexão, né? Então, as imagens que eram feitas até então eram imagens todas produzidas, né, com ideias a transmitir o realismo, né? E aí chega, por exemplo, a Anita Malfatti, né, que eu falei para vocês, que estudou na Europa, estudou nos Estados Unidos, frequentou a Academia de Belas Artes de Berlim, na Alemanha, né, e ela vai, né, provocar, né, uma outra reflexão com suas obras. Por quê? Porque ela vai, através do Homem Amarelo, né, essa imagem que nós temos aí, a estudante russa, né, e outras obras dela que a gente tem aí, ela vai fazer com que os artistas preocupem-se aí também com o uso da cor, apontando novos caminhos para esses trabalhos, né? Então, por que não, né, testar, utilizar, né, novas cores, né, cores que tem a ver com, né, a imagem do brasileiro e fazer isso de forma, né, agradável também, né? Então, ela começa a fazer esses trabalhos e chama atenção na Semana de Arte Moderna por conta deles, tá? Bom, além disso, é importante a gente perceber que, mesmo criticando o movimento, houve desdobramentos importantíssimos, né? Então, entre esses desdobramentos, vale ressaltar que a semana em si não teve grande importância em sua época, foi com o tempo que ganhou o valor histórico ao projetar-se ideologicamente ao longo do século. Devido à falta de um ideário comum a todos os seus participantes, ela desdobrou-se em diversos movimentos diferentes, todos eles declarando levar adiante a sua herança. Então, os trabalhos que foram sendo desenvolvidos a partir, né, dessa discussão feita na semana de 22, acabou levando, né, outros trabalhos aí a surgirem depois.
Ainda assim, nota-se até as últimas décadas do século XX a influência da Semana de 22, principalmente no tropicalismo, na geração da lira paulistana nos anos 70, né, com Arrigo Barnabé, com Itamar Assunção, entre outros, e o próprio nome lira paulistana, que é tirado de uma das obras de Mário de Andrade. Então, quando esses trabalhos foram feitos na Semana de Arte Moderna, nem eles mesmos imaginavam que iam surgir tantas outras ideias novas, tantos outros desdobramentos, né? Então, aí nós temos mais outros dois movimentos que acontecem por causa da Semana de Arte Moderna. O primeiro é o movimento Pau-Brasil e o segundo é o movimento antropofágico, tá? Então, no movimento Pau-Brasil, que foi um movimento artístico lançado no Brasil em 1924 por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, que apresentava uma posição primitivista, buscando uma poesia mais ingênua e a redescoberta do mundo e do Brasil, que foi inspirada nos movimentos de vanguarda europeus devido às viagens que Oswald fazia à Europa. Então, eles vão buscar, né, nesse movimento Pau-Brasil, né, buscar essa linguagem mais simplista, né, de temas que tivesse a ver com, né, o Brasil, de assuntos relacionados à vivência e à cultura brasileira. No movimento antropofágico, uma manifestação artística brasileira da década de 1920, fundada e teorizada pelo poeta paulista Oswald de Andrade e pela pintora Tarsila do Amaral. Observe que eles dois, né, participam dos dois movimentos, tá? Esse movimento antropofágico é um movimento que tinha por objetivo a deglutinação. Era de caráter metafórico a palavra antropofágico, né? Então, a ideia aí de antropofagia, né, de se alimentar do homem, do outro homem, né, vai ser levada em uma grande metáfora, né? Por quê? Porque eles queriam chamar a atenção aí da cultura do outro externo, da cultura norte-americana, da cultura europeia, do outro interno, a cultura dos ameríndios, a cultura dos afrodescendentes, dos eurodescendentes, dos descendentes de orientais, ou seja, não se deve negar a cultura estrangeira, mas ela não deve ser imitada. Então, a ideia do movimento antropofágico é mostrar que na arte brasileira nós temos elementos de outras culturas que vêm de outros lugares do mundo, porque ele já percebia, né, essa multiplicidade aí da sociedade brasileira já naquela época, e ele vai chamar a atenção disso. Então, dentro da poesia, dentro da arte, dentro da pintura, dentro da escultura, nós não podemos escapar de representar, né, também elementos que fazem parte da cultura europeia, que fazem parte, né, dos descendentes italianos, que já tinham bastante, né, aqui no Brasil nesse período. Então, mais que isso, teria que estar, né, inserido os elementos da nossa própria identidade, né, dos índios, dos negros, dos mestiços. Então, isso era, né, um dos desdobramentos do pensamento artístico aí, que vai acabar fazendo parte, a partir de agora, né, desse trabalho. Mas eu chamo a atenção agora, gente, né, dos trabalhos de Anita Malfatti. Anita Malfatti, que foi a grande provocadora, os artistas todos se juntaram para defendê-la, né? Foi Anita Malfatti quem apresentou a arte moderna para o Brasil. Depois que terminou os estudos, que ela foi aprender pintura em Berlim, na Alemanha, na Europa visitou muitos museus, estudou desenho, história da arte, conheceu as obras de Van Gogh, se encantou com as cores do impressionismo. Também viajou para os Estados Unidos, onde pintou vários quadros. Como queria ser aceita como artista aqui no Brasil, a pintora deixou de lado a inspiração expressionista e passa a dar toques mais realistas às suas criações. Daí surge, né, a sua obra Tropical. Foi a primeira pintura moderna de um tema brasileiro. Então ela começa a fazer, né, as suas telas, as suas, né, características aí de pintura expressionista, mas com um assunto, né, pertencente ao povo brasileiro. Então, nessa aí, a artista representa uma mulher de cor de pele miscigenada,
né? A figura parece carregando um cesto de frutas tropicais, mostrando de certa forma a cara do Brasil naquela época. Então, com abacaxi, com banana, com laranja, né? Com várias, né? Coqueiro, com vários elementos aí que demonstram, né? Essa temática brasileira tão forte, tá? Então, dessa maneira, Anita Malfatti, ela começa a mostrar para as pessoas, né, o seu caminho, né, o que ela gostaria, o que ela estava com vontade de representar. E aí a gente tem aí uma das telas, né, que ela pinta aí, que é levada aí para as exposições, né, é a Boba, né, um quadro também que chama atenção pelo colorido, né. Então eram cores fortes, era um traçado diferente, né, com as características aí do expressionismo que ela tanto estudava, né, ela quis demonstrar isso nas suas telas. E a gente tem a Mulher de Cabelos Verdes. Gente, um dos trabalhos mais criticados pela academia foi a Mulher de Cabelos Verdes, tá? E aí, por que essa preocupação com as cores, né? Então, ela vai ser criticada da mesma forma com o Homem Amarelo, que a gente mostrou agora há pouco. Então, isso causa estranhamento para as pessoas, né? Essa mulher de rosto anguloso, os cabelos verdes, né? O homem amarelo pintado, né? Com essa cor tão forte, chama atenção, causa um espanto, né? Então, isso, né, para a época, eles achavam estranho. Por quê? Porque a maior parte dos pintores queriam imitar a realidade. E na realidade ninguém tem cabelo verde, ninguém tem o rosto tão amarelo, a não ser que esteja doente, né? Mas foi justamente essas novidades da arte moderna que trouxe inquietação, trouxe a indignação, mas que a artista defendia, né, a sua liberdade, né, defendia a sua imaginação, né, e buscava fazer aí, né, uma tentativa de deixar essa realidade um pouco de lado. Olha aí outra representação também de Mário de Andrade, com um tom de pele assim mais amarelado, né? Então a Anita Malfatti chamava a atenção dela esses aspectos e ela queria mostrar isso ao mundo, né? Outro artista aí que participa da Semana de Arte Moderna, né, foi Vicente de Rego Monteiro. Ele era um artista do Recife, né, mas que também tinha ido para a Europa, tinha estudado pintura na Europa e voltou ao Brasil em 1917. Participou também da Semana de 1922 e alternou-se entre o Brasil e a França, né? E ele fez vários trabalhos aí, entre eles a gente tem esse, né? Mr. Maunier e Sanfil. Temos aí o Menino e a Ovelha e o Atirador de Arco, tá? Então esse aí é um artista, né, que vai estar ainda trazendo essa arte nova, diferente, mas que ainda vai ser um pouco mais aceita, talvez pelo fato de ser homem, né, de ser, né, uma figura masculina, tenha sido mais fácil ser aceita do que o trabalho de Anita Malfatti. Essa daí também é uma das obras aí que ela vai se inspirar, né, vai fazer aí no período que ela estava estudando nos Estados Unidos, é o Farol, né? E Anita Malfatti, né, chama a atenção aí da forma como ela trabalha com as cores, né? Carrega de cores vivas, né? Mostrando aí essa relação de impressionismo, essa relação aí de modernidade que para a época era meio assustador, tá? Bom, outro trabalho aí, que vai aparecer na Semana de Arte Moderna é o trabalho de Cavalcante. Inclusive é ele quem faz o desenho, né, dos cartazes, né, o desenho dos panfletos da Semana de Arte Moderna, né, buscando aí representações diferentes do corpo humano, né, um corpo mais desfigurado. De Cavalcante, na verdade, não traz muitas telas para a Semana de Arte Moderna, ele traz mais desenhos, alguns, né, trabalhos voltados aí ainda para
o traçado mais simples, né? Bom, além de Cavalcante, nós temos, né, o artista Vitor Brecheret, que vai trazer esculturas, né, um tanto quanto, né, diferentes para a Semana de Arte Moderna. Suas obras elas se afastaram da imitação da realidade e ganharam expressão por meio de volumes e formas geométricas de linhas simples, né? Então, entre suas obras, né, na Semana de Arte Moderna, chamava a atenção, né, a bailarina, a tocadora de guitarra, o Cristo, né, esse que vocês estão vendo aí, o ídolo, né, e depois ele começa a fazer várias outras esculturas, monumentos. Ele faz o monumento a Caxias, ele faz o monumento às bandeiras, que é um monumento enorme que está no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. E ele vai, né, abrir os horizontes aí para o trabalho artístico dele em diversos espaços aí, não só na cidade de São Paulo, como também no Brasil inteiro e fora do país, tá? Então, gente, olha que riqueza nós temos, né, desses trabalhos, né, que foram sendo feitos. E logo depois deles, muitos outros artistas plásticos começaram a valorizar a cultura brasileira, vão ganhando destaque, vão ganhando importância, né, como é o caso de Portinari, como é o caso de Cícero Dias, Rebolo, Volpe, o escultor Bruno Diorgi. Então, muitos desses trabalhos vão começar a partir dessa discussão, tá? Então, a gente, né, fez aí uma pequena pintura do que foi a Semana de Arte Moderna. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, né, tem uma minissérie da Globo, foi exibida um tempo atrás, chamada Um Só Coração. Tem algumas cenas aí disponíveis no YouTube para vocês verem aí um pouco a respeito do assunto. E que fala desse período da Semana de Arte Moderna também, tá? Então, meu muito obrigado, né, pelo carinho, pela atenção de vocês. Continue nos acompanhando por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um beijinho a todos. Fiquem com Deus. E aí, gente, quanta coisa legal, hein? Pois é, nessa nossa história em retalhos, a gente vai misturando um pouco de tudo aí nessa grande coxa. E hoje a gente escolheu misturar a arte e a história, né? Que maravilha! Aprendemos um pouco a respeito desses artistas maravilhosos que participaram da Semana de Arte Moderna e ainda ampliamos o nosso conhecimento nas artes plásticas. Bom, espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de dar o like no nosso vídeo e nas próximas vezes nós vamos estar tratando, né, de assuntos cada vez mais interessantes da história do mundo e do Brasil. Um beijinho para vocês e tchau!